Eu me chamo César, mais conhecido por César, me formei em 1990 aqui na UFSCar, né? Já são 22 anos, fiz a ênfase de sistemas construtivos e trabalho na área de estruturas metálicas, né? Então, trabalhei por muito tempo como engenheiro de empresas, com uma experiência de fabricação e montagem, gerenciamento de obras, inclusive no exterior, né? Trabalhamos na África e na América do Sul aqui também, fabricando e montando estrutura metálica. Eu não tenho um material audiovisual preparado, porque eu já fiz algumas palestras sobre, até em curso de engenharia civil ali na ESC, mas focado à estrutura metálica. Na carreira de engenheiro e da ênfase não tinha nada preparado, mas eu tenho um bom conhecimento aí, me considero com uma boa experiência no mercado, que são 22 anos atuando na área, né? Com vários desafios aí superados. E até contaria com vocês, até para que as coisas fluam melhor, que vocês façam indagações aí na área aí que eu teria condições de atender, responder e tirar dúvida de vocês, não só na ênfase, como na carreira de engenharia civil, né? Essa aula, até para um comentário, essa aula aqui na Introdução à Engenharia Civil, como aluno aqui na universidade, eu dei por 3 anos. Eu lecionava essa disciplina como estudante aqui. E era a melhor aula trote que tinha na universidade. Que a gente dava aqui, era eu e o professor Itamar, né? Até um ano depois de formado, eu vim dar aula trote, tão boa que era a aula, né? E era muito concorrida na universidade. Outros cursos vinham assistir porque realmente é uma aula gostosa. Não era pejorativa, não tinha nada, mas realmente era uma aula divertida. E era uma confraternização até dos novos alunos aí que a gente fazia, né? Para você ter uma ideia, na nossa época, as aulas de introdução à engenharia civil eram esse quarto de sala, né? Pouca gente. Na aula trote, nós pensamos até dar uma aula magna na universidade de tanta gente que vinha. Ia dar no ginásio, né? Então, com muito prazer realmente que eu retorno a essa disciplina. Essa questão da engenharia, acho que a questão da ênfase ainda está um pouco longe de vocês, né? Mas a gente vai comentar sobre a ênfase. Mas eu queria falar também da engenharia, porque vocês estão entrando na engenharia. Então, muitos daqui, conversando até com a Eliana, quando ela entrou com 30 alunos, isso se formou em 3. Então, antes de chegar na ênfase, vocês têm que chegar, antes de decidir, tem que chegar até lá. Então, seria melhor mostrar o espírito da engenharia para vocês nesse período, para vocês, né, enraizarem no curso e seguirem em frente. Eu vejo, ainda ontem, vindo de viagem, eu pensei o que eu poderia abordar. Eu vi abordar algumas etapas que tem nas decisões que a gente tem que tomar, né? Eu vejo o seguinte, isso aqui, vocês, por exemplo, do vestibular, aqui vocês estão no pré-universidade, tá certo? Nesse pré-universidade, vocês tinham um leque de informações muito grande para se decidir na engenharia, né? Muitos aí estavam críticos, nem totalmente certos se para exatas, né? Ou se para humanas, ou outra área, quanto menos dentro das exatas na engenharia. Aí se vocês tomaram a decisão, por alguns critérios de vocês, família, pessoais, alguma situação, mercado de trabalho, o boom do mercado que está na construção civil, vocês tomaram a decisão de entrar na engenharia, tá certo? Aqui na universidade, na federal, não tem, você entrou na engenharia, você já entra na engenharia civil, mas tem universidades aí que você entra na engenharia. Depois, você vai optar por qual engenharia, tá certo? Aí tem a engenharia civil. É outra decisão, mas essas decisões, as informações já vão sendo mais direcionadas. Você está dentro do ambiente já de estudo, de mercado, frequentando palestras, vendo notícias do mercado. Isso vai te possibilitar daqui, se você vai para mecânica, hidráulica, civil, aeronáutica, tá certo? Aí depois você tem aqui, no nosso caso, a ênfase. Depois você tem aqui
Depois de formado, você tem uma especialização, tá certo? Depois você tem aqui, seguindo a carreira, um mestrado, né? E depois você tem aqui o doutorado. E depois você vai aqui, né? Vai chegando até perto da divindade aqui, que, né, você se considera um ser, né, um pouco acima dos outros. Até aqui eu posso falar com conhecimento de causa para vocês. Eu não tenho mestrado nem doutorado, né? Então venho aqui na engenharia civil, ênfase de sistema construtivo, e hoje minha especialidade é estruturas metálicas, né? Fabricação, montagem, né? Projeto. Então, até você chegar aqui, você tem que, né, decidir-se nesse período, né? E aqui é uma etapa que realmente ele desanima o aluno, porque ele vê muito pouco da engenharia civil. Você está vendo aqui as matérias básicas. Eu sou capaz de dizer que essas matérias básicas são tão importantes ou mais que as outras, né? Ainda mais hoje em dia, mais hoje do que na minha época. Esse próprio tema aqui dos desafios da engenharia civil com o meio ambiente é prova disso. Na minha época, a gente fazia engenharia civil, a visão era focada simplesmente em engenharia civil. Hoje, os efeitos e as causas que provocam as ações aí dos engenheiros são tremendos. É no meio ambiente, relações humanas, né? Convívio das pessoas. Você determina até o modo de convívio da pessoa, por exemplo, a disposição de salas, corredores, dificuldade, acesso. Então, isso aqui é muito importante. Eu valorizo muito isso que eu tive, porque, particularmente, eu gostava. Eu gostava de ciências sociais, por exemplo. Tinha, na época, o currículo, noções de direito. Então, dava questões de direito, porque você, na construção, até adotava um livro que era o direito de construir, né? Isso aqui, essa questão de direito, hoje está relacionado ao Código de Defesa do Consumidor. Você tem responsabilidades das ações que você faz, né? Você não pode simplesmente desmontar, desmanchar, construir. Então, isso aqui é uma fase que eu falo, que é onde que torna o engenheiro capaz de relacionar com outras áreas, outras disciplinas. Eu vejo colegas aí que eles acham um absurdo um posicionamento, às vezes, de uma pessoa que fez letras ou fez medicina. São maneiras diferentes de pensar. O engenheiro lida com isso. Então, quanto mais conhecimento ele tiver dessas outras áreas, mais sucesso ele vai ter no resultado dele. Então, eu pediria a vocês que dessem muita atenção nisso aqui. Apesar de ser penoso, principalmente a parte de matemática, física, mas tem outras coisas também para ver nessa área, que é a área de humanas, de administração, né? Eu acho que tem outras disciplinas do currículo aí, não sei se tiraram, porque isso aí era muito questionado na minha época. Depois você entra na engenharia civil, que são as matérias básicas da engenharia civil. Aí você começa a animar um pouco, tem tecnologia de construção civil, fundações, dimensionamento, né, de algumas peças, e depois você vem aqui para a ênfase, onde realmente aí você vai, né, limitar ainda mais seu conhecimento e aprofundar por um lado. Eu percebo hoje no mercado que falta, é igual na área médica, né? Você tem muitos especialistas e poucos clínicos gerais. Então, eu faço uma ideia, meu pai, ele tratava com 5 médicos e morreu de pneumonia, porque cada um era um especialista e não tinha um bom clínico geral. Na engenharia também, né? Você contrata projetos de hidráulica, de implantação, de geologia, né? Movimentação de terra, você contrata projeto de hidráulica, estrutura, arquitetura, e realmente o engenheiro profissional que vai gerenciar a obra, que seria o engenheiro de clínico geral, ele não tem um conhecimento amplo das áreas. Então, apesar de o curso ele ir restringindo o conhecimento, afunilando o conhecimento, é bom nessas etapas aqui, você, mesmo que seja um conhecimento genérico de cada etapa, vocês terem esse conhecimento, que isso vai ser a formação de vocês. Para vocês gerenciarem uma obra, você tem que ter noção, mesmo que você esteja na ênfase do sistema construtivo, você tem que ter noção e conceito de hidrologia, drenagem urbana, né, para simplesmente não falar besteira numa reunião, né? Então, tem muitos profissionais despreparados aí. O cara, ele usa termos assim, até